Bem, estamos começando aqui mais um programa Conexão Empresarial. Neste momento, agradecer a cada pessoa que está acompanhando aqui no canal Viver Brasil. Mais um nosso momento de conteúdo de qualidade. Agradeço a cada um que está acompanhando a programação a partir de Belo Horizonte, de Betim, de Contagem, de Nova Lima, de Sabará, de Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia. A cada uma dessas cidades o nosso compromisso de estar levando programações, conteúdos cada vez mais de qualidade. Neste momento a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, de conversar e entender sobre a sua história, sobre os seus caminhos, sobre as suas escolhas, o José Henrique Salvador. José Henrique Salvador é o atual CEO da rede Mater Dei, uma das redes mais importantes que a gente tem na área de saúde no Brasil e a principal bandeira, a principal referência que a gente tem em Minas Gerais na área de saúde. Daqui a alguns segundos a gente começa o nosso Conexão Empresarial com José Henrique Salvador aqui no canal Viver Brasil, no Conexão Empresarial. Bem, e agora sim a gente está começando mais uma edição do nosso programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil, tendo a alegria de receber meu caro amigo José Henrique Salvador. Muito obrigado pela presença, bem-vindo ao nosso canal e eu não tenho a menor dúvida que vão ser vários minutos, vários momentos aqui de aprendizado e de conhecimento sobre uma das principais referências que a gente tem na saúde no nosso país e que foi iniciado por uma das pessoas que eu mais gosto neste planeta Terra, que é o doutor José Salvador Silva, seu avô. Muito obrigado pela presença, tá tudo bem? Ô Gustavo, obrigado, eu que agradeço pela presença, é muito bom estar aqui com você, né? Numa nova fase do Conexão Empresarial, você que tem sido aí um dos principais comunicadores, né, de Minas Gerais, um dos melhores comunicadores do Brasil, e a gente poder estar aqui, falar um pouco da rede Mater Dei, falar um pouco do cenário do setor de saúde, né, das nossas histórias, né? Um pouco também do backstage aí do que acontece na nossa vida, na nossa empresa. Sem sombra de dúvidas, é um privilégio. Obrigado pela oportunidade, viu? Zé Henrique, eu sei que a história é uma história que marca muito Belo Horizonte, que marca muito Minas Gerais e agora está se expandindo pelo Brasil. Mas antes de falar do Mater Dei, antes de falar dessa história que certamente faz parte da vida de milhares de pessoas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Então, você é um cara que então nasce dentro do hospital, ou seja, toda a sua vida, antes de você nascer, essa história já estava ali sendo alinhavada. Você nasce, começa ali a sua história, eu sei que você teve um vínculo muito presente, muito forte com seu avô, com seu pai, várias histórias de convívio, de cavalo, de fazenda, e eu acho que isso também ajudou a te constituir. Sem dúvida. Então eu queria que você falasse um pouquinho, como é que foi esse início aí do José Henrique, tendo em vista um avô, como é o Dr. José Salvador, o seu pai, que é uma outra figura exemplar. Como é que foi então a sua estreia, os seus primeiros capítulos em Belo Horizonte? Você nasce aqui, você se forma aqui, como é que é a sua história, os seus primeiros capítulos que te formam? Gustavo, eu literalmente nasci no Mater Dei, né? Porque eu nasci em 1986, o Mater Dei já tinha 6 anos de inauguração. Nasci pelas mãos do Dr. Salvador, né? Fui um dos mais de 20 mil partos que ele fez na história dele. Eu faço questão de falar que eu também sou um desses mais de 20 mil. Você também, né? Você imagina quantas famílias ele abençoou também trazer ao mundo, né? Um dos membros da família. Então isso, para mim, desde o início, é um privilégio. E realmente sempre tive neles os meus modos de vida, né? Dr. Salvador, meu pai Henrique, né? Sempre foram as grandes pessoas em que eu me inspirei, né?
e tive ao longo da minha história muitas oportunidades de conviver com eles, porque ambos, né, têm uma característica que, de certa forma, hoje eu tento passar para os meus filhos, que é participar a gente em tudo, né, na vida, né? É ter a presença, né, apesar de trabalharem muito, né, mas ter a presença, ter a proximidade, né, dá para a gente a oportunidade de conviver. Então, de novo, nasci em 86, já com 2, 3 anos eu estava sempre junto com meu avô e meu pai na fazenda, né? Meu avô me levava todas as quartas-feiras, quintas-feiras, sextas-feiras, quando ele ia, né? Em momentos diferentes para a fazenda com ele. Eu com 2, 3 anos ficava ali em cima do cavalo, ele me puxando, né? Olhando as coisas, inclusive numa das passagens eu dormi na cela, caí no chão, quebrei um dente e tal. Mas eu sempre, graças a Deus, tive o privilégio de conviver muito com ele, né? Também convivendo muito com meu pai. Você falou da fazenda, dos cavalos. Realmente isso foi era um elo, né, que ligava muito a gente, porque além da paixão pelo hospital, a paixão pela saúde, nós temos a paixão pela fazenda, né? E eu acho que aquilo ali também nos uniu bastante ali desde o início. Eu estudei minha vida inteira em BH, né? Estudei no Loyola desde o segundo período ao terceiro ano. Meus melhores amigos de vida foram aqueles que eu constituí também durante esse período, né? São amigos até hoje. E ao longo da trajetória também fui me formando aqui e sempre muito próximo também do hospital, né? Sempre ia muito porque acompanhava muito de perto a luta deles, né? Com minhas tias, com minha avó, né? Para poder fazer o Mater Dei crescer e florescer, né? E por participar, de certa forma, também desses movimentos, eu fui me apaixonando pelo projeto. Então, muito cedo também, além da convivência fraternal na família, para mim era muito claro que eu gostaria de estar envolvido profissionalmente no projeto. Não sendo médico, né? Não tenho o dom da medicina, vi isso muito cedo, mas participando pela área administrativa da gestão, né? E como é que foi esse seu momento de formação? Beleza, você passou ali no Loyola, estudando os primeiros passos, mas aí como é que foi esse momento da escolha da sua profissão, do seu curso acadêmico mesmo? Porque é óbvio que a expectativa existia em relação à área da medicina. Como é que você escolheu, como é que foi esse momento ali de definição? Entendendo que você tinha e tem uma realidade muito grande no que diz respeito à área da saúde, e você optou por escolher uma outra formação. Como é que foi esse momento aí na sua vida? Meu avô, meu pai, minhas tias, eles sempre tiveram uma dupla atuação no hospital, né? Sempre foram médicos, né? Atuavam com consultório nas suas cirurgias, mas sempre atuaram na área da gestão. Empresários. Empresários, né? Empreendedores, empresários, né? E gestores, né? E eu tinha a oportunidade, de certa forma, de acompanhar os dois lados, né? Quando eu entrava numa sala cirúrgica, eventualmente para conhecer, para entender, naquela fase ali de tentar entender, né, o teste de carreira, né, que algum gostaria, não era aquilo que mexia muito comigo, assim, entendi. sabe? Eu achava legal, não tinha problema com sangue, essas coisas. Nada. Né? Não, nada, tanto é que hoje eu entro muito, circulo muito a instituição, né? Mas o que mais me chamava a atenção era a forma que eles lidavam com pessoas, assim, né? São várias vezes eu no hospital, na sala, por exemplo, de algum deles, entra um gestor, às vezes numa situação difícil, e aquela habilidade que tem, né, de transformar uma situação difícil, às vezes, numa situação construtiva. Como é que o processo acontece nesse formato? E ao longo do tempo eu fui entendendo, né, muito cedo, que eu poderia atuar de uma forma que eu não tivesse que cuidar de um paciente por vez. Mas se eu tivesse, e esse sempre também meu modelo de vida, né, que é servir, né, que é transformar a saúde das pessoas, que eu poderia estar numa posição em que eu, pela minha atuação, eu apoiasse várias pessoas de uma vez só, né, provendo a instituição, os processos, né, ou ajudando, apoiando, obviamente, para que os processos fossem adequados para que mais pessoas se beneficiassem.
Isso me chamou muita atenção. Então, refinando a gestão daquele processo todo. Isso chamou muita atenção e eu escolhi rapidamente pela administração. Né? Foi o curso que você fez? Foi o curso que eu fiz. Eu fiquei um pouco na dúvida no início, né? Eu queria fazer administração, fiz no IBMEC aqui, que era uma faculdade nova na época, né? Tinha 3 ou 4 turmas só formadas, mas com uma visão muito forte para mercado, né? Uma visão muito forte para o dia a dia, né? Do que as empresas viviam e menos, né, para a parte só acadêmica, né, tanto que vários professores que estavam ali eram também empresários ou gestores, então aquilo me chamou muita atenção. Mas eu também decidi que eu tinha uma dúvida, na verdade, né, se fazer a faculdade de Direito seria complementar a essa minha atuação como gestor. Então eu entrei em 2 faculdades, eu fiz administração de manhã no IBMEC e fiz Direito à noite na Federal. Eu passei na Federal. Então eu convivi durante 1 ano e meio com os 2 cursos. Em um determinado momento eu vi que o direito realmente não era o que eu queria, que eu gostaria de voltar para poder trabalhar no Mater Dei, fazer meus estágios. Aí eu tranquei a faculdade de Direito, larguei o Direito e continuei na administração e me formei em administração. Isso você tinha quantos anos? Eu comecei a faculdade com 18 anos, né? Eu me formei com 22, só que eu me formei em São Paulo, porque o último ano do curso eu transferi para São Paulo, para o INSPER, né, lá em São Paulo, para eu poder fazer os meus estágios e depois trabalhar em São Paulo. Eu fiquei em São Paulo por 2 anos e meio, trabalhando nas principais empresas de saúde naquele momento, mas também terminando meu curso de administração ali. Para entender sua formação, isso aí mais ou menos entre 20 e 22 anos em São Paulo? Eu fiquei em São Paulo, foi exatamente isso, eu fiquei em São Paulo quando eu tinha 19 anos até 21, mais ou menos 22, foi quando eu voltei pro Mater Dei. Ali em São Paulo foram as primeiras experiências em gestão hospitalar, no entendimento da administração hospitalar, e esse caminho de ir para equipamentos, empresas que não fossem as suas, foi uma escolha 100% conjunta, com o objetivo de realmente ter um entendimento que não fosse de um ambiente familiar, é isso? Eu tive várias experiências de gestão muito robustas aqui antes de ir, né? Porque eu fiz um estágio de 1 ano e meio aqui também na época, no Mater Dei. Eu fiz chama de job rotation, né? Mas eu passei por diversas áreas do hospital para poder entender, conviver com as pessoas, entender como é que as coisas aconteciam. Nesse período ali de 17, 18, 19 anos. Isso mesmo, exatamente. Perfeito. Aí depois eu fui para São Paulo. E lá foi a primeira experiência em grupos maiores do que os nossos, né? Porque eu trabalhei na DASA, né, por 6 meses, depois no Hospital Sírio-Libanês por mais 6 meses, depois por 1 ano e meio no Einstein. Então, eu tive a oportunidade naquele momento de conhecer os ícones da saúde, né? Sim. Isso era 2008 a 2010, né? Então, foi uma oportunidade muito positiva que eu tive naquele momento. Não foi apenas eu que pensei nisso, ou que eu tive essa iniciativa, mas um processo estruturado que foi pensado lá atrás pelo meu avô e seus filhos para a entrada da 3ª geração, que é a minha geração, nos negócios da família. Nós, por necessidade, precisaríamos de fazer todo um processo estruturado de formação que envolvia trabalhar no Mater Dei, trabalhar fora do Mater Dei, assumir posições de liderança no Mater Dei depois, fazer um MBA fora para depois voltar num cargo diretivo. Então, esse era uma das etapas. Esse já era um pensamento do seu avô, José Salvador, há 40 anos atrás. Em 1998, isso foi formulado, né, esse processo. Oficialmente? Oficialmente, com a ajuda da Fundação Dom Cabral naquele momento, né? Foi registrado em cartório, inclusive, essa intenção. E todos nós da família assinamos, apesar de muito novos, né? Em 1998 eu tinha 12 anos. Todos assinaram? Todos assinaram, todos participaram. E a gente acabou agora de finalizar esse processo com a entrada do último membro, né, da Lara, como uma diretora da organização. São 4, né? Somente podem ser 4 da família, e a 4ª acabou de entrar como membro da 3ª geração depois de ter passado por todo esse processo. Antes da gente chegar no momento atual, que a gente vai dedicar ao segundo bloco, eu queria aprofundar um pouquinho mais aqui sobre passagens que te constroem como executivo, como pessoa, como ser humano. Neste caminho aí todo que você vem fazendo desde os 18 anos na rede Mater Dei, que não é uma lanchonete, não é uma
fábrica de cimento, não é nada nesse sentido. É uma instituição que está 100% dedicada a cuidar da saúde das pessoas. Então é um item muito sagrado, é um item muito especial. O que você enxerga dessa história na sua vida, de poder dedicar a sua vida desde os 18 anos de idade a um caminho como esse? Como é que você se enxerga nessa história? Está entendendo a pergunta? Estou plenamente, Gustavo. Assim, acho que toda família empresária tem uma missão. A gente hoje fala muito de propósito, né? E eu não tenho dúvida disso, e eu aprendi isso muito cedo, né? Reconheci isso muito cedo e me apaixonei por isso muito cedo, que o propósito da nossa família é servir, né? É empreender, é crescer, é desenvolver, é gerar valor, mas principalmente é servir. Você sente isso? Meu telefone fica ligado 24 horas por 7, as pessoas que precisam me acionam sempre que necessário. Eu faço isso com a maior felicidade do mundo, porque eu me sinto bem em fazer isso, né? Em atender a pessoa, a confortar a pessoa, a direcionar eventualmente quando a gente pode direcionar, né? A acolher aquelas famílias, porque esse é o nosso propósito de vida. E é isso que vale a pena. A gente trabalha muito, obviamente que a gente quer crescer em termos financeiros, né? A gente quer ter outras oportunidades de investimento, quer dar mais trabalho para as pessoas, mas no final da história, né? A sementinha que está ali, a centelha que está ali, sempre é a de servir, né? E a gente tem que sempre voltar a isso. Isso foi ensinado, né, pelo Dr. Salvador a seus filhos e foi ensinado para a gente, né? Então, a forma de envolvimento, né, acho que essa é a sua pergunta, sempre foi por isso, a paixão por servir, né? Se algum dia eu for fazer outra coisa na minha vida, né, porque, obviamente, né, ao longo da história tem os processos sucessórios, tem as mudanças de posição, mas esse propósito de servir eu tenho certeza que é algo que está ali no meu eu, e eu vou seguir com ele para o resto da minha vida. Sim. Nós temos algumas características, eu acho que são bem únicas, né, do próprio Mater Dei, da história do José Salvador, que é justamente esse procedimento dentro do hospital de trabalhar uma humanização, de trabalhar uma aproximação com o cliente, que eu acho que foi sempre uma das grandes marcas do Mater Dei. Nesse trajeto, que já são aí 45 anos agora, a gente fez 44 anos esse ano, em junho. Faz 45 ano que vem. 25. Isso, 1º de junho de 2025. Nesse caminhar todo aí, o que você entende que realmente você teve como aprendizados e conseguiu realmente se aperfeiçoar nesse trajeto? Uma das características aí é o acolhimento. Mas o que você enxerga que a rede Mater Dei evoluiu no seu entendimento nesses últimos 25 anos aí que você acompanha de maneira muito presente? Gustavo, eu acho que é uma pergunta muito interessante, né? Porque sim, acho que a gente notabilizou nos últimos anos, né, por esse acolhimento aos pacientes. A forma que o Dr. Salvador sempre fez, né, de acolher os pacientes, de visitar o paciente no quarto, né, de efetivamente colocar o paciente no centro de tudo que a gente faz na rede Mater Dei, o paciente e as suas famílias. Acho que isso foi algo inovador, né, para Belo Horizonte, né, e para a forma do relacionamento com a comunidade aqui. Então, acho que esse é um dos pontos principais. Além desses, eu acho que essa transformação que houve na rede Mater Dei nos últimos 20 anos, ela segue também outras preocupações e outras frentes que a gente sempre teve e tentou manter, né? Primeiro, uma atualização tecnológica muito forte, né? Um investimento muito grande em estrutura. Hoje, as estruturas que a gente tem aqui na região metropolitana da rede Mater Dei, elas não devem nada para os melhores centros do mundo, né? A gente tem os bons equipamentos, né, que promovem essa prática médica de qualidade. Acho que, além disso, um ponto também que foi fundamental é a forma com que nós nos relacionamos com os médicos, as principais equipes clínicas, os coordenadores médicos da rede Mater Dei ao longo dos anos, né? Também a gente tem a clara convicção de que os médicos que hoje estão aqui, que atuam na rede Mater Dei, eles estão atualizados, eles se desenvolveram, né?
se desenvolveram nos melhores centros do mundo, né, para poder também fazerem com que a medicina praticada em Belo Horizonte não devesse nada a nenhum dos melhores centros do mundo também. E um ponto que é fundamental, Gustavo, é a forma que a gente sempre lidou com as nossas lideranças, sabe? Hoje na Rede Mater Dei a gente fala aqui às vezes, né, sobre a família Salvador, né, que são fundadores, né, que somos executivos hoje, mas a gente não pode esquecer das diversas pessoas que atuam na Rede Mater Dei como as principais lideranças e os nossos principais gestores. Vários foram desenvolvidos em casa e ascenderam, mas vários também vieram de mercado, oxigenando o nosso modelo de gestão e fazendo com que a gente pudesse prosperar ao longo do tempo. As empresas são feitas de pessoas, né? E na Rede Mater Dei não é diferente disso, né? A gente tem a clara convicção do espaço que essas pessoas precisam de ter e do tanto que elas têm nos ajudado a nos transformarmos aí nesses últimos anos. Disso que você acaba de falar, nós estamos falando de qual quantidade, por exemplo? Quantos médicos que estão hoje associados ao atendimento da Rede Mater Dei, especificamente em Belo Horizonte? E para entender o negócio um pouco melhor, qual que é o número de gestores que tem para se administrar essa tropa de médicos aí, de tudo quanto é tipo de especialidade? Bacana. Hoje nós temos na região metropolitana cerca de 5 mil médicos cadastrados. Que fazem atendimentos, às vezes com maior constância e menos constância, mas que são parte ali da Rede Mater Dei. É isso? Alguns atuam no pronto-socorro, outros olham os pacientes internados, outros estão nas unidades de terapia intensiva, alguns trazem os seus pacientes, né, de consultório. São vários os médicos hoje que são parceiros da Rede Mater Dei, que escolhem o Mater Dei para operar seus casos, né, por esses motivos que a gente está falando. E são fatores primordiais para o sucesso ou para o fracasso de qualquer instituição hospitalar, né? Os médicos, hoje, eles atuam de forma incisiva na definição estratégica da nossa instituição, né? Nós partilhamos os principais passos que a gente dá, né? A gente fez abertura de capital, por exemplo, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Antes da gente anunciar a abertura de capital, a gente estava ali em processos de definição, né, e conversas, né, de que esse poderia ser um passo a ser tomado para a Rede Mater Dei em algum momento com os médicos mais próximos, né, que são partícipes, né, desse movimento estratégico nosso. Então essas equipes elas estão sempre muito presentes no nosso dia a dia. Quantas equipes são coordenadoras desses 5 mil? Quantos líderes você tem para coordenar? Nós vamos fazer agora em agosto um simpósio dos coordenadores médicos da Rede Mater Dei. Isso. Do Brasil inteiro, tá? Vão vir mais de 300 coordenadores médicos. Aqui na região metropolitana, especificamente, nós temos cerca de 200 coordenadores médicos. Que são aquelas pessoas que têm as coordenações de cada hospital. Coordenador de oftalmologia, coordenador de pediatria, é isso? Exatamente. Desses aí, nós estamos falando de mais de 300 que vão vir encontrar agora. Quando? Eles vão vir no dia 22 de agosto, né? Vão estar aqui conosco em Belo Horizonte, todos do Brasil, para a gente poder fazer um simpósio relacionado à liderança médica na Rede Mater Dei, para eles poderem discutir e trocar experiência. Isso é fantástico. 22 de agosto. Dia 22 de agosto tem o simpósio do Mater Dei. Dia 23 de agosto tem uma outra data importante também. Tem algumas passagens importantes nesse dia 23 de agosto, que é? A data mais importante é o aniversário do Dr. Salvador, né? Vai completar 93 anos no dia 23 de agosto, né? Mas além disso, e para comemorar também o aniversário dele, a gente vai estar inaugurando a nossa unidade de Nova Lima, né? Dia 23 de agosto de 2024. Exatamente. O nosso 9º hospital, hoje da Rede Mater Dei, o 4º hospital da região metropolitana. E um spoiler aqui, né? Sem sombra de dúvidas, é o hospital mais bonito que nós já fizemos até hoje, sem sombra de dúvidas. Está ali na Avenida Oscar Niemeyer, né? Do lado do Poço Fernanda, né? Quem é daqui de Belo Horizonte conhece bem. E estamos muito gratos à Nova Lima pela forma que nos acolheu. Vocês estão vendo aí algumas imagens que a gente pode mostrar, né? Que você já tirou algumas imagens ali que eu vi. Com certeza. Essas aí são algumas imagens da unidade nova do Mater Dei em Nova Lima, aqui em Minas Gerais. Meu caro José Henrique, eu acho que a gente conheceu um pouco melhor aí sobre a sua vida pessoal, o gosto pelos cavalos, o entrosamento aí com a família
logo na largada por conta da fazenda, a sua formação acadêmica fora do ambiente médico, mas sempre integrado à gestão e ao querer evoluir com o processo. Fomos para São Paulo estudar mais, aperfeiçoar, voltamos para Belo Horizonte e falamos um pouquinho mais sobre a identidade que forma o Mater Dei. Toda essa história do acolhimento, da formação de profissionais realmente de alta qualidade. Eu acho que nesse momento a gente pode agradecer a cada um que está nos assistindo e pedir para aguardar alguns segundos que a gente volta no próximo bloco, aí sim, dedicados a falar sobre o momento atual do Mater Dei e o que a gente pode esperar para frente. Vamos aprofundar um pouquinho sobre as unidades, sobre o crescimento que teve, os faturamentos que são públicos, o envolvimento do hospital em cada local que está chegando, como é o caso de Salvador, interior de Minas, Uberlândia, Uberaba. Então, daqui a pouquinho a gente volta com o José Henrique Salvador para continuarmos a falar da rede Mater Dei de saúde, iniciada aqui em Belo Horizonte e que hoje é uma das principais referências que a gente tem na área da saúde no país. Bem, e a gente está de volta aqui com o nosso programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil, canais 9 e 527 HD da Claronet, aqui também na nossa página do YouTube e nos nossos conteúdos das redes sociais. Agradecer a cada pessoa que vem nos assistindo, seja aqui em Belo Horizonte, em Betim, em Contagem, em Nova Lima, em Sabará, em Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, a cada uma dessas cidades, o nosso muito obrigado. A gente está de volta com mais um bloco do Conexão Empresarial, onde a gente está recebendo e tendo a oportunidade de conversar com o José Henrique Salvador. José Henrique Salvador, 38 anos, executivo, nascido em Belo Horizonte e agora CEO, responsável pela gestão, pela administração, pelo desenvolvimento da rede Mater Dei de saúde. Nesse bloco eu queria focar um pouquinho sobre a realidade do negócio, da importância da rede Mater Dei para o desenvolvimento de Minas Gerais e do país nessa área da saúde. Então, nasce há cerca de 45 anos atrás, que vai ser comemorado no ano que vem. Primeira unidade na Santo Agostinho, talvez uma das unidades mais simbólicas que tenha, pela importância de ser a primeira, pela importância de ter passado ali milhares de pessoas que nasceram, que se recuperaram, que sararam, enfim. Como é que é hoje o retrato do Mater Dei, 45 anos, quase 44 anos depois do seu nascimento? Você está acompanhando aí de maneira efetiva há mais de 20 anos. Como é que você descreve hoje? Como é que você chega em um determinado local para vender, para apresentar o Mater Dei? Gustavo, a história da rede Mater Dei, do Mater Dei, né, é uma história de pioneirismo e inovação, não tem dúvida disso, né, pela forma que foi concebido. Nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco mais aqui sobre os elementos, né, que acho de certa forma diferenciaram a rede Mater Dei ao longo do tempo. A partir aí do ano de 2010, especificamente 2008, né, entre 2008 e 2010, nós vimos que tínhamos essa necessidade de um crescimento, não só a necessidade, mas oportunidade de um crescimento de forma mais acelerada. Cerca, né? de 15, 16 anos para trás. Exatamente, isso mesmo. Naquele momento... Eu só falo porque é importante a gente Claro. citar essas datas e esses tempos para quem está escutando, para entender o que se passou. Como que desenvolveu? 16 anos atrás, ainda estava em um momento que era um negócio familiar, em que existia apenas uma unidade, Isso mesmo. mas uma família muito dedicada e a possibilidade de expandir aquilo em um planejamento. Isso mesmo. Então, naquele momento, 16 anos atrás, quando o hospital estava com cerca de 29 a 30 anos de idade, foi um momento em que
a nova geração também já estava começando a participar e houve ali, então, um processo inicial para a expansão da rede? 16 anos atrás? É isso. Nós tivemos um processo sucessório, inclusive, naquele momento, da primeira para a segunda geração, né? Doutor Henrique, doutora Maria Norma e doutora Márcia assumiram em 2011 o posto de presidente e vice-presidentes executivos, né, da Rede Mater Dei. E naquele momento a gente já via que a gente tinha a oportunidade de expandir porque estávamos, né, com a plataforma de gestão de certa forma azeitada, com o Hospital Santo Agostinho pequeno para o tamanho da demanda. Então nós fizemos o processo de construção do Mater Dei da Contorno, né, que foi inaugurado em 2014 e que hoje é o principal hospital em termos de receita, de tamanho, né, da rede Mater Dei. Depois, em 2019, nós inauguramos um outro hospital, que foi o Mater Dei Betim Contagem, entrando para uma outra área relevante na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Betim e Contagem, naquele momento, eram o segundo e terceiro maior PIB, né, do estado. Betim Contagem, 2019. Em 2019, a gente inaugurou o hospital. 2015, o Contorno. 14, o Contorno. 2014, o Contorno. 5 anos depois, Betim Contagem. Betim Contagem, a gente inaugurou Betim Contagem. Logo depois de Betim Contagem, em 2020, nós tomamos a decisão de começar a construção do Mater Dei Salvador. Seria o nosso quarto hospital, né? E o primeiro hospital fora de Minas Gerais. 2020, chegando aí uma época única na nossa sociedade humana, nesse momento da civilização, que foi uma pandemia louca. Naquele período a gente começou também o processo construtivo de uma nova unidade, né? Com todas as inseguranças, né, que a pandemia trouxe, principalmente para o nosso negócio, né, especificamente, mas um momento que a gente via que nós nos víamos prontos para poder crescer para fora de Minas Gerais pela primeira vez, né, na nossa história. E para poder consolidar esse plano de expansão, nós fizemos no ano de 2021, em abril de 2021, um processo de capitalização pública, né? Nós fizemos o famoso IPO da Rede Mater Dei, né? Nós fizemos o IPO da Rede Mater Dei, naquele momento a gente trouxe capital externo para a instituição e a partir disso nós começamos um processo de crescimento também inorgânico. Ao invés de construir unidades hospitalares, nós começamos num processo de compra de unidades hospitalares e nós compramos nesse processo 5 hospitais. Nós compramos 2 hospitais em Uberlândia, um hospital em Feira de Santana, um hospital em Belém do Pará e um hospital em Goiânia, né? Foram 5 hospitais adquiridos naquele momento do IPO. 2 em Minas Gerais. 2 em Minas Gerais, um em Goiás, um no Pará e um na Bahia, né? 2021. Entre 2021 e 2022 foram esses movimentos. Ok. Exatamente. Então, ali a gente começava a nos consolidar como uma das principais plataformas de redes hospitalares do Brasil, né? Hoje nós somos a terceira maior plataforma hospitalar em número de leitos, né, no mercado brasileiro, né? No mercado privado brasileiro, né? Isso é interessante. Então, neste prazo aí, em que houve a abertura de capital, 2021, e a partir daí, o Mater Dei, com essas movimentações que fez e com tudo que já havia feito, se consolida formalmente entre os 3 maiores grupos da área hospitalar do país. Da saúde suplementar. Perfeito. E o que isso representa hoje para a rede em números, em atendimentos, em importância para o setor como os planos de saúde, enfim. O que é o Mater Dei hoje como negócio e como números de atendimentos, de faturamentos, de áreas aí e, obviamente, o que a gente tem para frente, mas o retrato atual. Hoje, então, como eu te disse, né, a gente é a terceira maior rede em número de leitos, né? Quantos leitos tem espalhados aí pelo país? Nós temos mais de 1.500 leitos hospitalares operacionais espalhados pelo país. E a gente tem mais de 2.500 leitos hospitalares também nas nossas instituições prontos para serem desenvolvidos, né? Com a entrada agora, inclusive, de Nova Lima, né? Um dos únicos hospitais que vai ser inaugurado no ano de 2024 é o Mater Dei Nova Lima, né? Isso demonstra a nossa capacidade de crescimento, né, e o nosso posicionamento estratégico. Como hoje nós estamos
em locais diferentes, né? A gente hoje supre muita das demandas dos nossos parceiros, que são principalmente os planos de saúde. 90% da receita, né, das redes hospitalares, não é diferente no nosso caso, vem de planos de saúde, e esses planos eles precisam em cada uma das regiões de hospitais de qualidade para que eles possam vender as vidas dos seus planos, entregar qualidade e acesso assistencial aos beneficiários, né, as pessoas físicas ou pessoas jurídicas que compram o benefício do plano de saúde, né, seja para os seus colaboradores, seja para a pessoa individualmente. Isso fez com que nós crescêssemos também em números de faturamento, né? A gente tem uma previsão, na verdade nós tivemos um faturamento ano passado de mais de 2 bi de reais, esse ano a gente está seguindo também num caminho de crescimento em relação ao que a gente teve no ano passado, né? E estamos aí sempre vislumbrando novos projetos e novas possibilidades de crescimento a partir desse movimento atual nosso. Tanto né, Gustavo, que nós fomos o operador, né, o prestador escolhido pela Bradesco para a gente construir um hospital em conjunto em São Paulo. A nossa entrada em São Paulo, a gente está em fase de projeto para a construção de um novo hospital que deverá ficar pronto no ano de 2028 para ser um dos principais hospitais de São Paulo e certamente o principal hospital da Zona Norte de São Paulo. Ele vai estar ali localizado na Voluntários da Pátria, no bairro de Santana. E com um parceiro, com uma instituição que representa o Brasil. Não é nem um banco, não é nem uma instituição, é uma instituição que representa o Brasil. O Bradesco é diferenciado. Beleza. Então, existem todos esses movimentos aí acontecendo. Nós temos hoje uma situação muito específica também que está ocorrendo no setor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dela e o que isso está acarretando na estrutura de negócio dos hospitais. E aí eu queria que você aprofundasse um pouquinho. Eu queria que você falasse sobre as transformações e as evoluções tecnológicas que a gente teve, e aí de equipamentos e tal. E eu queria que você misturasse, para fazer um mix bem interessante aí no telespectador e telespectadora, eu queria que você falasse um pouco sobre os avanços tecnológicos e como que esses avanços vão ser ainda mais turbinados pela inteligência artificial. Muito bom. Eu imagino que você deva ter informações, deva ter realidades muito atuais que estão ocorrendo agora. O que está se passando nisso? Gustavo, essa é uma ótima pergunta. Assim, ao longo da vida, né, das instituições e também das instituições hospitalares não foi diferente. A gente viu transformações muito relevantes na parte da mecanização, de novas tecnologias que surgiam, né? Isso aconteceu nos carros, aconteceu na indústria, né? Isso aconteceu nas diversas linhas de atuação, nas diversas economias, né? E com o hospital não foi diferente. Então nós investimos muito ao longo do tempo em incorporação tecnológica. Então trazíamos ressonâncias de última geração, trazíamos equipamentos para cirurgias, por exemplo, cirurgia robótica, né, que a gente tem feito procedimentos de cirurgia robótica com uma qualidade muito alta, né? Trazíamos equipamentos, né, para dar uma conectividade maior entre o médico, o paciente nas cirurgias. Isso também foi notório ao longo da nossa formação, mas hoje, sem sombra de dúvidas, a grande transformação que está acontecendo no setor de saúde é a incorporação da inteligência artificial, né? Ela dá um outro tipo de perspectiva para a medicina, ela democratiza, de certa forma, o acesso à medicina de qualidade e ela faz também com que os médicos e equipes assistenciais façam procedimentos e estejam cada vez mais assertivos, além do impacto relevante que ela traz para a gestão, né? Da gestão também trabalhar sempre com fatos e dados mais atualizados e mais relevantes também para o dia a dia da atuação. No nosso caso específico, em 2021, nesse nosso processo de crescimento, nós fizemos a aquisição de 50,1% de uma empresa, né, de inteligência artificial e tecnologia avançada, chamada A3 Data,
exatamente com o intuito da gente unir a capacidade tecnológica dessa empresa, capacidade de dados que eles têm, de transformação, com o nosso conhecimento em saúde, né? E a partir disso, a gente tem feito diversos produtos, né, que são produtos que ajudam a Rede Mater Dei, mas principalmente produtos para serem levados a mercado, que na nossa visão revolucionam vários aspectos, né, da saúde, né? Nessa questão da democratização, por exemplo, do acesso. A gente tem um produto agora chamado Maria, que é um produto de atenção primária virtual, Não digital. poderia ter um nome mais democrático, né? Exatamente. E foi por isso que ele foi escolhido, inclusive, né? Para poder levar essa atenção, esse teleserviço a mais pessoas, né? Ele funciona de forma assíncrona, é como se você estivesse conversando com o seu médico, né? Usando ali o aplicativo, né? Conversando, fazendo perguntas, sempre supervisionado por uma equipe médica, né? Que vê se a ferramenta está realmente levando para o caminho adequado, mas fazendo com que as pessoas possam, da sua casa, do seu trabalho, tirarem dúvidas da saúde, fazerem parte do seu tratamento de forma digital, né? E, de certa forma, inclusive, diminuir o peso que existe sobre o mercado de saúde, porque diminui muito a sinistralidade, o uso indevido, os desperdícios que acontecem no setor. Então, essa é uma das ferramentas que a gente está vendo que vai revolucionar a forma que os pacientes e os prestadores vão se relacionar, né? Tá. Esse é um desdobramento do crescimento, correto? Eu acho que certamente vão ter várias situações aí, mas eu queria que você aproveitasse esses próximos minutos para que a gente falasse, então, sobre algo que está chegando e que demonstra de maneira, vamos falar, muito ilustrada o que o Mater Dei está fazendo e está se movimentando. O que você fala, então, de maneira mais detalhada? Como é que você poderia descrever para a gente o que o Mater Dei Nova Lima, que vai ser inaugurado agora de 23 de agosto de 2024, data do aniversário do meu caro amigo José Salvador, que eu mando um abraço e um beijo no coração dele, apertado e agradecido. O que você me diz em relação ao Mater Dei Nova Lima? O que ele traz de diferença na arquitetura interna, na hospitalidade para o seu cliente, entendendo aqui uma outra característica que é até a localização. Você está ali numa localização extremamente qualificada, com a área que tem o melhor poder aquisitivo do estado de Minas Gerais, não, se não me engano, do Brasil. É a maior renda per capita do Brasil. Do Brasil. Então, o que você vai trazer ali que vai ser espetacular para aquele empreendimento, para aquela unidade, mas que de alguma ou de outra maneira vai poder também ser replicado e avançado para as outras unidades? Muito bom, Gustavo. Assim, nós pensamos muito no projeto de Nova Lima exatamente por essa necessidade que aquele público que está ali tem, né, para a gente fazer um produto que seja efetivamente aderente às necessidades daquele público, né? E ele é um hospital que ele será um hospital complementar às nossas outras unidades, principalmente a Contorno e o Santo Agostinho, né? Para que a gente possa dar para o paciente uma jornada única de atenção na Rede Mater Dei, né, para que as pessoas sintam-se cuidados na totalidade do que elas precisam. Esse é um posicionamento estratégico que a gente tem, né? Um posicionamento de atendermos as famílias nas suas diversas necessidades, da reprodução humana, passando pelo um atendimento oncológico, se necessário, mas a geriatria, né? Então todos esses serviços, eles hoje estão presentes na Rede Mater Dei. Nova Lima, ele tem algumas características. Primeiro, tem um pronto-socorro grande e muito resolutivo, com todas as especialidades necessárias, pediatria, ortopedia, cirurgia geral, todas vão estar ali, obstetrícia, né, vão estar presentes. A gente vai ter uma maternidade muito qualificada. Obviamente, 24 horas. 24 horas o pronto-socorro. Uma medicina diagnóstica também muito qualificada e muito robusta, então quem precisar de fazer exame, ali vai encontrar todos os exames que precisa, né, para poder fazer o seu diagnóstico, né, para depois prosseguir com o seu tratamento, né? E o prédio ele foi feito com fluxos, né, que são fluxos que quase imitam um shopping center, né? A gente tem 3 vãos de escada rolante para o paciente poder circular e o familiar
poderem circular de uma forma, não precisarem tanto de elevador, né? Assim, não sentirem aqueles que estão indo fazer procedimentos ou atendimentos ambulatoriais que estão dentro de um hospital, conseguirem conviver e circular de uma forma muito mais fluida dentro do nosso hospital, num ambiente muito acolhedor, né? Um ambiente que foge um pouco daquela visão tradicional de hospital e com muita tecnologia embarcada, né? As salas cirúrgicas todas são equipadas com os melhores equipamentos do mundo, né? Hemodinâmica, parte da medicina diagnóstica, vai ser realmente um negócio diferente. O que você pode falar de equipamento que está chegando aí embarcado nessa unidade nova que é diferenciado? A gente tem os melhores ultrassons hoje do mundo que estão ali disponíveis, né? Todos os equipamentos com uma conectividade muito grande, né? Que estão todos ali, conversam entre eles, com monitores que acompanham remotamente, que ajudam inclusive a equipe assistencial a entenderem sinais vitais, entender o que está acontecendo com os pacientes, né? No bloco cirúrgico, a gente tem, por exemplo, todas as torres de vídeo, né, em altíssima resolução, sendo as melhores torres de vídeo do mundo. Esse prédio ele vai contar também com uma ala ambulatorial, e nessa ala ambulatorial a gente está trazendo vários dos expoentes médicos da nossa cidade para atender consultório ali, né? Para que os pacientes possam ir ali, o paciente então vai atender com um expoente na medicina, né? Você pode citar alguns que são do seu relacionamento, eu sei que vários estarão lá. Marco Ceni. Estará lá, por exemplo. Ele vai ter um consultório, ele vai atender como um médico num consultório lá dentro. Vai atender num consultório, vai estar lá presente, aí precisa fazer um exame, o paciente já rapidamente desce, faz seu fluxo no mesmo dia, volta para ter uma consulta. Então, o nosso intuito é fazer com que esse seja um hospital, além de complementar com os outros hospitais que a gente já tem hoje, mas que seja um hospital de alta resolutividade, que o paciente possa fazer tudo de uma forma ágil e que possa ter todas as suas necessidades atendidas ali. Nós estamos no programa Conexão Empresarial, falando do negócio e do setor. Eu queria que você falasse um pouquinho em relação aos custos, aos principais custos que existem na cadeia de um hospital, de uma rede. O que é o que mais impacta nos custos? São os equipamentos, por exemplo, o custo dos equipamentos, o valor dos equipamentos, a manutenção, como é que é essa distribuição de valores, até para quem está nos assistindo entender também, quando ele chega no hospital, o que é esse fluxo aí de custos, de despesas. Todo mundo sabe que não é barato nenhum atendimento hospitalar. A maior parte das pessoas usam, de fato, os planos de saúde. Como é que é essa realidade? O nosso negócio é um negócio de capital intensivo, é muito capital intensivo, né, Gustavo? Então a gente tem investimento nas instalações do prédio, né, na compra dos equipamentos, mas também a gente tem um investimento grande, né, na compra dos insumos hospitalares, né? Então a gente sempre tem e tenta ter nas nossas instituições os melhores medicamentos, os melhores materiais, né? Isso faz com que o nosso ciclo financeiro seja um ciclo financeiro alongado. Insumo é da agulha ao soro. Tudo que se usa soro, próteses, órteses, né? Fio cirúrgico, assim sucessivamente, são diversos itens que compõem um procedimento hospitalar que existem nas instituições. Então, esse também é um recurso, né, que é um recurso caro e que tem que estar disponível dos pacientes, né? Então, nós temos que ter estoque, inclusive, para poder prover um serviço adequado, temos que manejar bem esse estoque, né, temos que deixar isso sempre disponível. Além disso, as instituições hospitalares são instituições que empregam muito. Nós temos 8.000 colaboradores hoje na Rede Mater Dei, né? Então, o recurso humano, e é um recurso humano qualificado, é um recurso humano que tem que ser remunerado adequadamente, inclusive, né? Isso custa bastante para a instituição, né? A gente precisa de deixar essas pessoas qualificadas e disponíveis para poder atender bem aos pacientes que nos procuram, sabe? Então, é uma estrutura de custos pesada, não tem dúvida disso, né? Mas é uma estrutura de custos que ela precisa de ser eficiente. Então, hoje nós somos considerados, né, na cadeia também da saúde suplementar, como uma das redes mais eficientes do Brasil, né, em termos de utilização de recursos, diminuição de desperdícios, mas ao mesmo tempo provendo uma atenção de qualidade. A nossa filosofia é que a gente pode entregar os melhores procedimentos, o melhor desfecho clínico para os nossos pacientes, né, somos reconhecidos por isso,
uma boa experiência do paciente em custos que sejam custos também palatáveis para a cadeia, e por isso que nós temos conseguido ao longo da história ter um bom relacionamento com as nossas fontes pagadoras, né, com os planos de saúde, né, que são os nossos principais clientes. Eu queria que você falasse um pouco sobre duas histórias. A gente está chegando ao fim do segundo bloco, eu acho que tem 2 capítulos aqui ainda muito interessantes. Um é em relação ao plano de saúde, que é o que tem o maior volume de associados, de participantes aqui no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e é um plano que é reconhecido pela sua qualidade, pelas suas qualificações também, que é o Unimed BH. Nós temos aí uma situação que ela é bem simples. O plano que mais atende gente em Belo Horizonte não dá direito ao atendimento no hospital, na rede mais qualificada de Belo Horizonte e uma das mais do Brasil. Existe alguma expectativa desse negócio funcionar em algum momento, ou isso foi uma coisa estabelecida lá atrás e que os usuários não precisam ter expectativa, ou o tempo pode mudar? Não, Gustavo, assim, a gente hoje já atende a Unimed em diversas unidades nossas. Então, a gente atende a Unimed Nacional em Salvador, a gente atende a Unimed Goiânia, a gente atende a Unimed Uberlândia, né? Nas nossas unidades, a gente atende a Unimed Nacional também em Feira de Santana. Na região metropolitana, é uma questão comercial, na verdade, né? Nunca se encontrou ali um ponto de equilíbrio para ambas as partes, né, num processo ganha-ganha que viabilizasse o atendimento. Nós temos um respeito muito grande pela Unimed Belo Horizonte, né, nós atendemos aqui a Unimed Seguros, inclusive, né, em Belo Horizonte, né, mas em relação à Unimed BH é mais uma questão de negociação ou de chegar num ponto comum. Temos também um relacionamento muito grande com a gestão atual, respeitamos demais o Dr. Frederico Peré, um craque, viu? Um dos melhores gestores de saúde que a gente encontra hoje no Brasil, e também aqueles outros que o precederam, né? Que também foram muito importantes para a Unimed, sabe? Então mantemos uma relação muito boa com eles. Dr. Samuel Flan, um craque também, transformou a Unimed. Dr. Elton Freitas também fez um ótimo trabalho à frente da Unimed, e nós estamos sempre aí à disposição para a gente tentar chegar num denominador comum. Isso ainda não aconteceu, né? Mas não tem por que não acontecer um dia, né? Exato, olha que coisa boa escutar. Eu queria que você falasse sobre um outro fator aí, que eu te falei que eram 2 perguntas para a gente já ir encerrando a nossa programação, mas eu queria que você focasse nela, até porque eu sei da importância. Quando é que o Mater Dei e como ele está operando no que diz respeito à formação acadêmica na área da saúde? Eu sei que tem alguns cursos aí já sendo trabalhados com o selo, com o certificado Mater Dei, correto? Sem dúvida, o pilar, né, da educação, ele é muito presente na nossa instituição desde a nossa fundação. Então hoje a gente tem diversos estagiários, inclusive estagiários médicos que estão na nossa instituição. É um dos processos de estágio mais concorridos que a gente conhece. Normalmente são mais de 50 estagiários por vaga, para você ter uma ideia do que a gente tem na instituição. E são quantos estagiários por ano, por exemplo? Entram 50 estagiários por ano, mais ou menos, nas nossas diversas instituições. Ok. Nós temos hoje mais de 170 residentes na rede Mater Dei, que são já médicos, né, formados, que vão fazer aí o seu processo de especialização e que acompanham as equipes médicas na instituição para poderem se formar, né? O residente ele fica normalmente quanto tempo? Depende da residência. Tem residência que é de 2 anos, tem residência que é de 1 ano, né? Então a gente tem aí diferentes tipos a depender da especialidade, né, da linha que o médico resolve adotar. E mais recentemente, a gente começou a incorporar outros cursos na rede Mater Dei, né? Então hoje a gente tem diversos cursos de especialização para alguns médicos que querem seguir em algum caminho. São pós-graduações médicas, né? Para a gente trazer isso mais para o público em geral.
Então, a gente tem pós-graduações médicas, por exemplo, em cardiologia. Isso é junto com quais instituições? A gente faz com a Inspiralho hoje em dia em parceria. A gente tem uma parceria muito grande com as Ciências Médicas, né, em Belo Horizonte. Tem com as Ciências Médicas também, né? Tem também com as Ciências Médicas. Com a validação, com a participação do Mater Dei, correto? Isso, e se não são, né, Gustavo, isso é um ponto importante, se não são às vezes com a cara do Mater Dei ali, mas muitas das vezes são com os coordenadores, os líderes médicos do Mater Dei, que são nossos sócios, né, de certa forma, que carregam aí os mesmos pilares, né, que a gente sempre tenta trazer para a nossa instituição. Mas essa é uma premissa nossa, né, nós vamos investir bastante em educação médica para os próximos anos, né. Então esses cursos de pós-graduação, eles vão prosperar aí ao longo do tempo, porque a gente acha que tem uma simbiose muito grande entre o hospital, entre o médico, e a gente apoiar o médico, né, na sua formação, apoiar o médico no seu desenvolvimento. Então essa é uma frente que a gente gosta muito e que certamente nós vamos desenvolver bastante. Zé Henrique, eu acho que para um primeiro programa Conexão Empresarial com a sua pessoa, tá legal. Nós vamos repetir isso aqui ao longo da vida diversas vezes. Eu queria que você encerrasse essa nossa conversa fazendo um retrato do Mater Dei celebrando os seus 60 anos. Então nós estamos fazendo 45 agora em 2025. Como é que você enxerga o Mater Dei chegando em 2040? Ou seja, daqui a 25 anos. Daqui a 15 anos. Como é que você enxerga esse Mater Dei com mais capital, com mais Brasil, com mais possibilidade de entender as características? Porque eu sei que não foi fácil aplicar a cultura e não está sendo fácil colocar tudo do jeito que é ali no Santo Agostinho. Isso. Mas é uma luta recorrente. Como é que você enxerga o Mater Dei para frente? Gustavo, ótima pergunta. No mundo que a gente vive, né, que é muito volátil, né, é muito difícil a gente prever com exatidão, mas acho que hoje nós temos nortes estratégicos que vão fazer a fundação desse futuro, né, que você está trazendo. Então, acho que para o futuro nós vamos ter uma rede Mater Dei mais capilar, presente em outros estados, com mais força, inclusive em outras regiões. Nós vamos ter uma rede Mater Dei muito forte ainda aqui na região metropolitana, né, cada vez mais forte, porque a Nova Lima não é o nosso projeto final de crescimento na região metropolitana. A gente tem outros projetos também para poder crescer e fortalecer aqui. Nós acreditamos demais nessa região, né? Então nós vamos ver a rede Mater Dei mais forte enquanto rede hospitalar. Mas da mesma forma, Gustavo, eu acho que nós vamos cada vez mais ter a rede Mater Dei presente fora do ambiente hospitalar. E esse é o nosso objetivo, né? Então, apoiando as pessoas a se manterem mais saudáveis, né? Apoiando os médicos a se desenvolverem nas suas profissões, apoiando, né, para que as pessoas possam ter um nível de atenção que não necessitem necessariamente ir ao hospital, né? Nós vamos ter os hospitais cuidando da alta complexidade, cuidando da média complexidade, cuidando ali do paciente quando ele precisa, mas nós queremos ter a rede Mater Dei no dia a dia das pessoas, apoiando as pessoas a serem mais saudáveis, a transformarem a sua jornada de saúde. Esse é o nosso grande objetivo para 2040, né? Em termos de números, de crescimento, de número de hospitais, isso às vezes são coisas situacionais que vão acontecendo à medida que a gente vai conseguindo desdobrar a nossa visão estratégica. E outro ponto fundamental, que é o nosso foco, em 2040 eu espero que a gente tenha ainda mais pessoas formadas enquanto líderes, enquanto gestores, enquanto pessoas que querem fazer uma diferença para o setor de saúde, sendo formadas em casa, na rede Mater Dei, pessoas que confiem a gente, também ao nosso modelo de gestão, um formato para elas se desenvolverem, né? E essas pessoas são aquelas que a gente convida todos os dias a participarem da nossa jornada de crescimento, porque, né, Gustavo, nós temos um compromisso. A rede Mater Dei, ela tem que ser maior do que a família Salvador, ela tem que ser maior do que os gestores que são hoje, elas têm que ser perene, e isso passa muito para que mais pessoas comprem e comunguem desse sonho. Então, 2040, acho que nós vamos ter mais gente aí junto nessa jornada. Um espetáculo estar escutando cada palavra que você colocou aqui, em especial nesse encerramento. Eu fiquei pensando aqui nessa expansão, mas também fiquei pensando na importância e no tamanho dessa norma e do Dr. José Salvador, das suas tias,
Maria Norma e Márcia, do seu pai Henrique, dos seus parceiros agora de caminhada aí, de gestão, o Felipe, a Renata e agora a Lara. Eu não tenho a menor dúvida que isso, meu prezado José Henrique, é uma obra absolutamente abençoada, de levar conforto, solução, acolhimento a essas pessoas, a essas milhares de pessoas que vocês atendem de uma maneira absolutamente única. Eu tenho um orgulho danado de acompanhar essa história, de ter sido levado a essa história pela minha mãe Dolores, pelo meu pai Paulo César, que sempre tiveram esse relacionamento com a família e me colocaram lá desde o meu nascimento na mão do Dr. Salvador. Eu também sou um fã seu pela sua idade, pela sua postura, pela sua capacidade, e o que eu desejo é que realmente o Mater Dei seja sempre essa referência incrível que é para Belo Horizonte, para Minas Gerais e para o Brasil. Parabéns. Muito obrigado, viu, Gustavo? Valeu. Obrigado mesmo. Parabéns e obrigado. Em frente.